Fala pessoal, professor Caio na área e hoje eu vou falar com vocês sobre radiciação. Bom, sei que vocês acabaram de ver potenciação, agora a gente vai ver meio que o oposto, né? E é muito simples, na verdade, a gente trabalhar com isso se você sabe potenciação. Quer ver como é simples, pessoal? Em primeiro lugar, ok? Raiz n de A igual a B. Como que se lê isso? Raiz enésima de A é igual a B, onde n é o índice, A é o radicando e B é a raiz, ou seja, o resultado da nossa conta. Professor, mas o que isso quer dizer? Gente, é simples. Essencialmente falando, o que a gente tem aqui é o quê? Eu quero saber que número elevado a n vai dar. Como assim, professor? Olha aqui. 16 é uma raiz quadrada, não é? Que número ao quadrado vai dar 16? 4. 4 ao quadrado, 16. Que número ao cubo vai dar 27? 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Que número elevado à quarta vai dar 16? 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 2. Então, pessoal, potência é simplesmente, raiz é simplesmente uma forma diferente da gente, é uma forma da gente colocar em prática, né, a potenciação que vocês aprenderam. Muito simples de trabalhar. E as operações aqui também são muito similares. Olha que legal. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é raiz enésima de A vezes B. Detalhe importante, pessoal. Lembra que em potenciação a gente tinha que ter a base igual? O que a gente precisa que seja igual agora é o índice. O índice que é importante pra gente. E se o índice for diferente, professor? Calma, a gente vai aprender a lidar com esse índice aí, beleza? Então, olha só. A gente vai juntar numa raiz só, contando que o índice seja o mesmo, e multiplicar os elementos. Por exemplo, ó, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. O que vai dar? Raiz cúbica de 3 vezes 9, ok? Que nada mais é do que raiz cúbica de 27, dá 3. Ok? Quociente. Se o índice for o mesmo, joga junto e divide. Então, por exemplo, raiz quadrada de 16 dividido por 4, ok? 16 dividido por 4 é 4, né? Que vai dar 2. Ponto. Simples e puramente isso. Ok? Raiz de raiz. É tipo potência de potência, só que é o inverso, né? A gente vai multiplicar os índices. Tá vendo? Então, raiz quarta da raiz quadrada de 3. Vai ficar raiz 4 vezes 2, né? Porque quadrada é 2, de 3, que é raiz oitava de 3. Simples. Raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1, então não tem como. E raiz de 0 é 0, porque 0 vezes 0 vezes 0, mesma coisa. Então aqui a gente não tem dor de cabeça nenhuma, né? E se o índice for igual ao expoente? Isso é importante que a gente vai usar, pessoal. Tá? A gente vai usar bastante. Se anulam. Simples assim. A gente corta, fundamentalmente falando, ó. Cortou, sobrou apenas o A. Então aqui a gente vai usar esse mesmo conceito, mas eu vou resolver de duas maneiras, tá? A primeira maneira que eu vou resolver, pessoal, é usando aquele conceito que a gente aprendeu de potenciação, que a gente pode reescrever um expoente fracionário como uma raiz. Da mesma maneira, a gente pode escrever uma raiz como um expoente fracionário. Olha que interessante. Fica 3 elevado a. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. 4 por 4, 1. Então, a resposta é 3. Ou podemos simplesmente corta. Resposta é 3. Só isso. Então, pessoal, perceba que as operações aqui, as operações de regras fundamentais, são bem simples e dá para relacionar muito facilmente com potenciação, tá? Bom, vamos ver agora um pouquinho mais sobre como que a gente troca os expoentes e algumas operações legais que a gente pode fazer? Continuando, pessoal, olha só. E se a gente precisar, então, mudar de índice? Porque todo o cálculo que eu mostrei para vocês precisava ser o índice igual, correto? E
que a gente faz então? Pessoal, muito simples. Contanto que vocês multipliquem ou dividam, ok? O índice e o expoente pelo mesmo valor não altera o resultado, ok? Então, por exemplo, você pode dividir por um valor P ou multiplicar por um valor P, que continua a mesma coisa. Mas onde isso é útil, professor? Aqui, ó, a gente tem uma multiplicação, ok, de duas raízes, só que os índices não são diferentes. E índices diferentes, a gente já sabe que não dá, simplesmente não dá para a gente poder unir. Então, a gente vai ter que modificar o valor do índice. E aí que vem uma parte muito massa. A gente vai fazer um MMC. Lembra o MMC lá da borboleta que vocês aprenderam para mexer com frações? Aqui é 3 e aqui é 2. Não precisa colocar, mas eu vou só para a gente interpretar, só para a gente lembrar o que é, ok? Vou fazer um MMC de 3 e 2 aqui, bem facinho. Né? Que vai dar 6. O que significa esse 6, pessoal? Esse 6 vai ser o nosso novo índice. Olha que massa que isso aqui vai ser. Vamos reescrever isso aqui como sendo raiz sexta de alguma coisa, de 2 a alguma coisa, vezes raiz sexta de 3 a alguma coisa. Agora a pergunta é que expoente que a gente vai usar. Meus amores, para pensar. Para 3 virar 6, a gente tem que multiplicar por 2. Isso quer dizer que o expoente 1 vezes 2, 2. 2 para virar 6 não tem que multiplicar por 3? Então, o expoente aqui dentro também multiplica por 3. Nesse caso, 3 ao cubo. Tá vendo como é simples? E agora a gente pode unir. Vai ficar o quê? Raiz sexta de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Pronto. Tá vendo? Então a gente pode fazer o MMC para descobrir qual o novo índice e aí a gente sabe por qual valor a gente tem que multiplicar cada um deles. Fez isso, resolveu. Ok? Olha isso aqui de baixo, pessoal. Mesmo conceito, ó. 4 e 2. Então eu vou tirar o MMC de 4 e de 2. 2, 1. 1. E o MMC vai ser 4. Então a gente sabe que o novo índice é 4. Então é raiz quarta. Novamente, atenção que o MMC aqui é para descobrir o novo índice, ok? Gente, mudou esse índice aqui? Não. Então aqui dentro não muda o expoente, continua sendo 3. Ok? Eu vou mudar a conta aqui só para poder dar uma coisinha que eu quero ver diferente. Eu vou colocar que aqui é 5 ao cubo. Ok? Só para modificar um pouco. Pessoal, raiz quadrada. Eu não quero que vire raiz quarta. Para o 2 aqui virar 4, eu tenho que multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, fica 5 elevado a sexta. Ok? Então, lembra. E se aqui fosse 5 elevado a 1 aqui dentro? Seria 5 ao quadrado aqui. Tá? Eu multipliquei por 2 o expoente, para poder o índice ficar do jeito que eu quero. E aqui a gente transforma em uma raiz apenas. 3 sobre 5 a sexta. Então, pessoal, esse procedimento aqui é extremamente comum de ser feito, tá? Bem legalzinho de a gente trabalhar e vocês têm que saber esse conceito aqui para poder realizar as operações mesmo. Tudo bem? Isso daqui, antes de fazer simplificação, eu vou fazer aqui embaixo soma e subtração, tá? Porque eu acho, na verdade, normalmente vem depois, mas eu acho tão mais fácil daqui, e esse daqui eu quero um foco mais especial nele, tá bom? Soma e subtração de radicais, pessoal. É fácil. Quando você simplificar, que a gente vai ver daqui a pouco como faz, e sobrar raiz, você entra em desespero, né? Meu Deus do céu, o que eu faço com essa raiz que eu não sei o que eu faço com a raiz, que tem uma raiz aí, professor, e a raiz vai atrapalhar. Calma, respira. Calma. Ok? Conta até 10. Vamos lá. Primeiro lugar, se a raiz não dá para ser simplificada, se ela está no mínimo aí, a menos que o problema dê para você o valor da raiz, por exemplo, raiz de tanto vale isso, raiz de tanto vale isso, você vai deixar a raiz quieta. Finge que é uma letra. Por exemplo, 3 raiz de 5, 4 raiz de 5, menos 2 raiz de 5. Fácil. 3 mais 4, 7. Menos 2, 5.
Então, 5 raiz de 5. Pronto, só isso. Menos 4 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Menos 4 mais 3, menos 1. Então, menos raiz de 2. Só isso. Acabou. Olha que lindo. Ah, professor, e qual vai ser o resultado? É esse. Não tem nada. Deixa a raiz. A raiz fez alguma coisa? Não, deixa ela quieta. Simplificação. Raiz de... Ah, professor, eu sei que é 6. Por que você vai me dar o trabalho de fazer simplificação? Porque eu quero mostrar para vocês o conceito de simplificação. Ok? Presta atenção. Raiz de 36, raiz quadrada de 36. A gente vai pegar o 36 e vai fatorar em fatores primos. Ok? Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Tudo bem? Se a gente multiplicar isso aqui, vai dar 36. Mas eu não vou multiplicar. Eu vou observar o índice. Olha que legal isso aqui, pessoal. Não é raiz quadrada? Então eu vou pegar de 2 em 2. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Por que isso é relevante para mim? Por causa disso daqui. Como é o mesmo que o índice, a gente pode cortar. Então sobra 2 vezes 3, que é 6. Ah, professor, mas eu já sabia que ia dar 6. Bom para você, meu filho. E esse daqui? Raiz cúbica de 72, você vai fazer o quê? Tentar chorar? Não adianta, você tem que resolver. Pessoal, a gente tem que saber como fazer essas operações. E como que a gente vai fazer essa daqui? Bom, simples. Eu vou pegar aqui, ó, 72, ok? Vamos fazer a fatoração dele do mesmo jeito. Por 2, 36. Já sabemos como continuar, né? Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Detalhe, raiz cúbica. Se na raiz quadrada eu peguei de 2 em 2, na raiz cúbica nós vamos pegar de 3 em 3. Ó, 2 ao cubo, mais 3 não dá. O que quer dizer, professor? Que vai sobrar coisa na raiz. Não tem problema, é normal, tá? Teria 3 ao quadrado. Então isso é raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. O cubo eu consigo tirar da raiz. Então ficaria 2 raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é 9. Então perceba que eu simplifiquei e essa é a forma simplificada. Mas, professor, para que isso vai ser útil para mim? Simples, porque numa questão alternativa, a resposta vai estar simplificada. Ok? Você tem que saber simplificar para poder achar a resposta, senão você não vai achar a resposta. Ok? E aí, mais um exemplo aqui. Ó, 243. Vamos ver. 243. Vamos simplificar isso aqui então? Primeiro, por 2 não é par, obviamente não dá, né? Então vamos dividir por 3. 81, né? 81. Dá para dividir por 3 ainda? Dá. 81 por 3. 27 por 3. 9. Por 3. 3 por 3. 1. Ok? Então, 243 nada mais é do que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aqui tem uma parada muito legal, pessoal. Não é esse índice 5? Então aqui a gente vai pegar de 5 em 5. 3 à quinta. Então isso aqui é raiz quinta de 3 à quinta, que é 3. A gente pode cortar esses expoentes. Então, pessoal, perceba que a simplificação ela é muito simples de ser feita e ela ajuda muito, muito, muito mesmo. Mesmo que você saiba muitas raízes, quando o valor começa a ficar grande, quando ela não é exata, a simplificação é o que te ajuda a fazer elas. Beleza? Então, pessoal, nós vamos ver agora uma coisa sobre racionalização. Só um minutinho que vocês vão descobrir o que é isso, beleza? Vamos continuar, galera? Bom, na sua vida como estudante, eu acredito que talvez você já tenha se deparado com essa situação, ok? Que você tem uma raiz no denominador. Por exemplo, você fez um cálculo lá, uma conta gigantesca, blá, 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 chegou no final e encontrou isso. 4 sobre raiz de 2. Complica. Pessoal, uma coisa que eu vou deixar bem direta, bem clara para vocês, prestem atenção em mim, gravem isso na cabeça de vocês.
da forma que for necessário, tá? Raiz não pode ficar no denominador. Não pode, proibido, não vai ficar. Sempre que ela estiver no denominador, nós vamos ter que tirá-la dali. E como a gente faz isso? Racionalização. Gente, racionalização é uma coisa e uma coisa somente. É multiplicar por 1. Mas, professor, como que multiplicar por 1 vai fazer diferença? Esse 1 que a gente vai multiplicar, ele é especial. Ele é 1, mas a gente vai escrever de uma forma diferente. Pessoal, imagine comigo aqui. Deixa eu pegar esse pedaço que eu deixei em branco para a gente poder fazer uns exemplos bem fáceis da gente entender o conceito que eu vou usar, tá? 2 dividido por 2 é quanto? 1. Né? 2 balas para 2 pessoas. 1. X dividido por X. Continua sendo 1. Qualquer coisa dividida por ela mesma vai dar sempre 1 como resposta. Em outras palavras, raiz de 2 sobre raiz de 2 também vai ser 1. E é aqui que entra o nosso conceito. Olha só. Tá vendo que ele está dividindo por 2? Por raiz de 2, perdão? Então eu vou multiplicar por 1. Mas esse 1 que eu vou multiplicar vai ser raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso vai ter um efeito interessante pra gente. 4 raiz de 2, ok? Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, é aquela questão, a gente junta as raízes porque o índice é igual, né? Raiz quadrada e raiz quadrada. Então, 2 vezes 2 vira raiz quadrada de 4, né? 4 raiz de 2, raiz de 4 é 2, que fica 2 raiz de 2. Pessoal, percebam que a gente eliminou a raiz de baixo. Se você pegar a calculadora sua agora no seu celular e dividir 4 por raiz de 2 e depois calcular 2 vezes a raiz de 2, você vai ver que dá exatamente o mesmo valor, porque é a mesma coisa, a gente só está escrevendo de forma diferente, ok? Isso ajuda a gente a achar a resposta, porque se isso fosse uma questão da prova que você vai fazer, não estaria essa resposta nas alternativas, estaria essa, ok? Extremamente importante vocês saberem disso, tá? Até para o meio do cálculo isso vai ser necessário às vezes, beleza? Aqui eu multipliquei por raiz de 2 por raiz de 2, porque era raiz de 2 aqui. Aqui não é raiz de 6? Então eu vou multiplicar por raiz de 6 sobre raiz de 6, ok? Em cima, 5 raiz de 6. E embaixo eu já vou direto. Tá vendo que raiz de 2 vezes raiz de 2 deu 2? Porque é raiz de 2 ao quadrado, tá? Quando a gente junta, sempre vai cortar. Por que eu sei que vai cortar? Porque é o objetivo. É isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer cortar a raiz. Então é isso que vai fazer, ó. Obrigatoriamente vai cortar. Raiz de 6 vezes raiz de 6? 6. Ponto final. Racionalizou. Isso é a mesma coisa que isso. Pode jogar na calculadora e testar. Vai dar a mesma coisa. Beleza? Então isso é a forma mais simples possível. Embaixo é simples porque é o número sozinho, ok? Não tem soma ou subtração. E é para raiz quadrada. Mas professor, e se a raiz não for quadrada? Muda um pouquinho, mas também não é difícil, pessoal. Fundamentalmente falando, o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Continua sendo raiz enésima, obviamente, só que o expoente aqui não vai ser o mesmo do outro. Não, necessariamente não vai ser o mesmo que o outro, ok? Ele vai ser o que falta para chegar no índice. Parece complicado olhar aqui, mas a aplicação é muito simples. Eu vou multiplicar, ok? Por raiz quinta, né? Porque o índice continua o mesmo. Então, raiz quinta, né? De 3 elevado a alguma coisa. Esse alguma coisa que é o detalhe importante aqui. E, gente, é a coisa mais simples. Se a gente quer eliminar o daqui de baixo, a gente precisa que o expoente de dentro, o expoente, no caso, seja o mesmo que o índice. O expoente aqui não é 2? Quanto que falta para ele chegar no índice 5? De 2 para 5 falta 3. Então, o expoente aqui vai ser 3. E cima e embaixo é a mesma coisa, obrigatoriamente. Então, por isso que aqui é n menos p. n é 5, p é 2. 5 menos 2, 3.
Mas eu acho muito mais fácil de você lembrar se você pensar assim, ó, o que falta para chegar ao índice. De 2 para 5, 3. Ponto final. Aqui embaixo, de um jeito ou de outro, a gente já sabe que vai dar 3, né? Mas se você quiser o cálculo completo, só para facilitar a sua vida, seria o seguinte, ó. Raiz quinta, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, 3 à quinta. Que aí a gente vai cortar e vai dar 3 aqui embaixo. Ok? Mas a gente já pode ir direto para o 3, tá? Quem já entendeu a lógica. E aqui em cima, obviamente, vai ficar, né? Raiz quinta de 3 ao cubo. Beleza, pessoal? Então esse é o procedimento aqui. E por último, e se embaixo a gente tiver uma soma ou subtração, professor? Gente, difícil. Nossa senhora, que dificuldade. Sacanagem, é mais fácil do que o último. Você só tem que fazer o seguinte. Não é a raiz de 3 mais 2? Raiz de 3 menos 2. É só inverter o sinal do meio. Só isso. Literalmente, acabou. Só isso. Inverteu o sinal do meio, resolveu. Tá? Então, olha só que interessante isso daqui, pessoal. Por que isso? Lá mais pra frente, na verdade, estudaram no 8º ano, mas aqui no curso vocês vão ver um pouco mais pra frente, sobre produtos notáveis. Tem um produto notável específico, ok? Que ele é o produto da soma pela diferença, que ele sempre vai dar uma coisa. Ele sempre vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ok? Aqui a gente vai fazer a multiplicação. A forma que a gente vai sempre fazer aqui é uma distributiva, ok? Para poder encontrar essa resposta. Deixa eu até liberar mais espaço aqui para mim fazer o completo aqui, ok? E a gente vai fazer isso aqui. Prestem muita atenção, tá? Aqui também é uma distributiva, obviamente, né? Então, em cima vai ficar 5 raiz de 3 menos 10, ok? Sobre, presta atenção aqui embaixo, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. Raiz de 3 vezes menos 2, então menos 2 raiz de 3, ok? Mais 2 vezes raiz de 3, mais 2 raiz de 3, e mais 2 vezes menos 2, menos 4. Professor, mas por que você falou que é o quadrado do primeiro e menos o quadrado do último? Porque menos raiz de 2 raiz de 3 e mais 2 raiz de 3 são opostos, então eles vão se anular. Logo, isso daqui vai ser 5 raiz de 3 menos 10 sobre 3 menos 4. Quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado é 3, menos, tá lá, quadrado do segundo, 2 ao quadrado é 4. Logo, a gente não precisa fazer esse passo a passo, a gente já pode fazer direto. Ah, professor, mas eu não lembro, eu fiquei na dúvida. Faz o passo a passo, não vai matar ninguém, beleza? 3 menos 4 menos 1. Dividir por menos 1 é alterar os sinais, né? Então eu já sei que vai dar menos 5 raiz de 3 mais 10. Ok? Aqui, mesma lógica. Vamos multiplicar por raiz de 2 menos raiz de 4 sobre raiz de 2 menos raiz de 4. Ah, professor, eu sei raiz de 4. Posso calcular? Pode. Pode fazer antes, pode fazer depois? Você que sabe. Sua vida. Ok? Aqui, 3 raiz de 2. Raiz de 4 é 2, né? Fica mais fácil. Então, 3 vezes menos 2, menos 6. Tá? E aqui embaixo, mesma coisa. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, seria o quê? 2 menos 4. Ok? Em outras palavras, nós temos 3 raiz de 2 menos 6 dividido por menos 2. Ok? Sinal negativo, eu vou inverter tudo aqui em cima, só para não deixar negativo embaixo, que vai ficar menos 3 raiz de 2 mais 6 sobre 2. Tá? Mesmo procedimento que eu fiz ali em cima para tirar o negativo de baixo. Para finalizar isso daqui, se é negativo vira positivo, então vamos multiplicar por raiz de 8 mais 2, né? Para poder inverter, mais raiz de 2, sobre raiz de 8 mais raiz de 2. Ok? Aqui em cima a mesma coisa. Multiplica. Então vai ficar raiz de 16. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 4. Dividido por quadrado do primeiro.
8, menos o quadrado do segundo, 2. Raiz de 16 é 4, ok? Raiz de 4 é 2. 8 menos 2, 6. 6 por 6, 1. Com a racionalização, isso daqui se transformou em 1. Então, pessoal, se vocês tivessem numa questão e isso vocês calculassem, chegassem nisso, isso não estaria nas alternativas. Na alternativa estaria o número 1. E isso você tem que saber fazer, tá? Para poder conseguir resolver algumas equações. Beleza, então, pessoal? Isso é basicamente radiciação, tá? Façam os exercícios, por favor. Estudem bastante, com bastante carinho, bastante amor. Beijos e até a próxima.